Então, salve, salve, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Ribeiro Games. Estamos aí com o nosso primeiro podcast. Finalmente o podcast saiu do papel. E estamos com um convidado ilustre, que é o meu nobre amigo André Borba, lá do grupo All Star Retro Clube. Falei certinho, André? Falei, né? Falou sim. Beleza. Ele que tem 45 anos, trabalha como técnico de informática e é gamer desde 1987, galera. O homem tem muita experiência nessa área aí de retro games, de videogame no geral. E é o nosso primeiro convidado. Então, sem mais enrolação, vamos para a primeira perguntinha aí, mano. Prepara o coração aí, André. Ó, vamos aí. Ah, perdão, André, dá um salve pra galera também, mano. Dá um salve aí. E aí, galera, beleza? Um prazer estar aqui falando com o Ribeiro e para todos aí. E vamos falar sobre esse hobby espetacular que é o videogame, né? Isso mesmo. Falar sobre esse universo aí, né? É, Falar um é pouquinho, um né, mano? universo mesmo. Tratar um pouquinho aí sobre esse universo. Então, André, tem mais enrolação, mano. A nossa primeira perguntinha pra você hoje é a seguinte. Na verdade, essa pergunta aí, ela tem muito a ver com o tema, né? Ela tem muito a ver com o tema que eu já tava até esquecendo de mencionar o tema desse primeiro episódio, desse primeiro podcast. O tema seria o seguinte: foi bom ser gamer nos anos 90? Esse é o nosso tema desse primeiro episódio aí com o André Borba. E vamos para a primeira pergunta mais uma vez. André, em que ano foi seu primeiro contato com os videogames? Então, Ribeiro, foi no ano de 87, né? Perfeito. Meio que no finalzinho quase, né? No qual eu tinha por volta de 8 anos e praticamente, né? E ganhei de aniversário um Atari 2600 do meu pai. Top, né, mano? E aí entrou vamos dizer assim, vício bom, né? Uhum. Que é o videogame. E tá perpetuando aí até hoje e eu espero que fique até o fim. E quando você recebeu, né, esse videogame de seu pai, qual foi, fugindo um pouquinho aqui da primeira pergunta, mas que tem muito a ver, qual foi, assim, a sua reação, assim, em ter um videogame assim, pela primeira vez? Ah, então, eu estava na calçada. Nunca vou esquecer, né? É um episódio que a gente nunca É, esquece, né? Entre alguns da vida, tão bons como os ruins, a gente não esquece. verdade. Eu estava na calçada de casa com os vizinhos, né, os amigos, tudo, aquela molecada toda. E na calçada de casa era de terra e era bem planinha. E a gente jogava fubeca lá, né? Aqui na região aqui a gente chama de fubeca, em outras bolas de gude e tal, Rapaz, bolinha e joguei tal. muito, Aqui é viu? fubeca. Joguei muito. E a gente jogando fubeca, o ponto de ônibus na rua de cima e tem uma viela próximo. Aí do nada eu olhei meu pai vindo, descendo, saindo de dentro da viela com uma sacola enorme na mão, tal. Aí ele foi Olha, chegando perto. Era de uma loja de departamento que tinha na época numa cidade do lado de Santo André. Aí eu falei, pai, o que que é isso? Ele falou, não, nada não. Pegou e entrou pra dentro, tal. Aí continuei jogando lá com a molecada, tudo. Quando eu desci, já fui logo perguntando pra minha mãe, né? Eu falei, mãe, o que que é aquilo que o pai comprou? Tá, minha mãe, não, não é nada não, coisa dele. E aí, tipo, dei uma olhada por cima na casa assim, não achei, cara. Falei, tô o ligado. que que será que é? Beleza. Passado 2 dias, veio meu aniversário. Tipo, 2 dias antes daí. Aí meu pai. Aí quando eu cheguei da escola, meu pai e minha mãe, tipo, deixaram em cima da mesa, assim. Ah, cara, a hora que eu olhei aquilo, foi inacreditável, né, velho? Tô ligado. Inacreditável. E, Sensação, assim, de abrir a caixa, de ver. Primeiro contato, aquele desespero pra querer ligar na televisão, querer jogar. Nossa, fantástico, fantástico. top, né, mano? Top. Tem toda uma história, né, mano, envolvida aí com Sim, o seu sim. primeiro contato, né? Bem legal, mano. Essas experiências aí, bem legal mesmo. Você compartilhando com a gente aí, né? Isso é bem interessante, mano. E até mesmo, né, a galera que teve essa infância, assim, né? Com seu primeiro contato com o videogame, até se
pode, né, se identificar com a sua história também, né? Se você Sim. quiser participar, fazendo logo um convite aqui, se você quiser participar aqui do nosso podcast, mano, é só entrar em contato comigo. Me chama lá no direct. A gente pode trocar uma ideia. Quem sabe você também não pode estar aqui também no nosso podcast, beleza? Então, meu nobre, muito obrigado pela sua resposta. Vamos para a segunda pergunta, cara. Prepara o coração aí. A segunda pergunta seria a seguinte. André, quais os games que marcaram ou que marcam até hoje pra você? Rapaz, isso é bom. É, são vários, né? São vários, mas a gente tem sempre aqueles que são marca pela nostalgia, né? Da jogatina, marca pela história, que nem no meu É, caso. exatamente. Eu tenho dois tipos de situações, né? O primeiro contato com o jogo mesmo foi o Enduro, que veio no Atari, né? Isso. Mas o game que tipo, me marcou mesmo assim na época do Atari foi o Hero e o Mon Patrol. Entre, tipo, River Raid, Mega Mania, tal. Certo. Aí Tudo bem. depois tem o fator conquista, né? Eu com 14 anos, meu primeiro emprego, tal, comprei meu primeiro cartucho, foi um Tiger L do Nintendinho, né? Uhum. Mas o primeiro game que explodiu a minha mente mesmo assim, cara, foi o Super Mario 3, velho. No caso, Super Mario 3 do Isso. Nintendinho, né? Uhum. Certo. O Super Mario 3 pra mim foi uma coisa assim surreal jogar aquele jogo ali, cara. Pelo fator, tipo, várias fases, tipo um mapa, É bem legal mesmo, né? Bem chefe. interessante. Nossa, aí tinha revista, era uma dificuldade pra ter. Tinha um cara lá na vila que tinha, aí a gente consegui pegar emprestado, fiquei uns dias com a revista junto com o jogo. Aí, nossa, aquilo ali pra mim foi tipo, você sabe o que é você pegar assim? Uhum. Hoje não existe esse tipo de sentimento, há muito tempo já, mas sabe o que é você ler ali, ó, tipo, uns quadrinhos, quadro a quadro ali, aquelas, tipo, as explicações da revista e É, eu você posso ir lá e imaginar, mano. fazer no jogo assim, cara, aquilo, É sabe, bem marcou maneiro demais, mesmo, velho. mano. Bem maneiro. É, então acho que são esses. Aí depois veio Super Mario World também, que aí já veio outro patamar, né, no caso. Até a Uhum. chegada do Play 1, do 64 e tal. Mas, você tem assim. Porque sempre, às vezes, nós temos, né? Ou às vezes não, né? Dependendo de cada pessoa, você tem aquele assim que. Caraca, mano, esse jogo nunca vai sair da minha mente, nunca vai sair da minha memória. Você tem, assim, um tema exclusivo ou não, tá? Dividido entre vários títulos aí. Então, são dois e de formas diferentes. Primeiro é o Hum, Tiger L, pela conquista do sofrimento que foi, né? Do primeiro emprego, da tô conquista, né? ligado. Porque não é que nem hoje, né? Hoje você vê um moleque de 10 anos e você fala pra ele. É capaz o moleque ter mais dinheiro que a gente no momento, assim, dependendo, né? Tipo, eu É falo. verdade. O moleque saca 50 conto assim pra comprar um doce hoje, um moleque de 10 anos. Aham. Naquela época a gente não pegava nem dinheiro na mão, pra falar a verdade. Nem Modo 50 de falar. centavos. Isso. Então foi o Tiger L, né? Pela conquista. Aham. É um game que marcou demais pra mim. E o Super Mario 3, por ter sido, acho que, sei lá, junto com o Mario World, mas eu acho que o Super Mario 3 foi o jogo que eu mais joguei na vida. Que eu mais, assim, me marcou demais mesmo, demais Tô mesmo, ligado, assim. mano. Bem legal. Então, Nobre, muito obrigado pela resposta, cara. Agora nós vamos para a pergunta aí de número 3, que é uma pergunta bem interessante, mano. Prepara aí o coração. A pergunta é o seguinte: André, como era ser um gamer nos anos 90? Era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. Era muito sofrido, né? A dificuldade É, era posso imaginar, insana. mano, né? A dificuldade era insana pra tudo, né? Uhum. Mas era maravilhoso, cara. Tinha amizade, tinha o fator disputa, mas disputa de ter jogo e jogar, não de ter o jogo em si, mas de jogar o jogo. Tá ligado? Tinha aquela parceria de sair nos bairros fazendo amizade com os outros vizinhos de bairro assim pra pegar cartucho emprestado, levando cartucho, pegando cartucho emprestado. Bem maneiro, né, cara? Legal. A descoberta de
um código, um password, uma manha. Cara, era totalmente. Parece que era outro universo, um universo paralelo ao que é a vida de um. Vamos colocar assim, de uns 15 anos pra cá. Tô ligado, mano. Tô ligado. Foi maravilhoso, cara. Até, Foi muito top. até, né, porque como não tinha, né, não tinha acesso à internet como tem hoje, a informação era compartilhada de boca em boca, né, mano? Isso mesmo. A informação era compartilhada de boca em boca, e você tinha um amigo ou um primo que sabia tal código e você ia, perguntava e muitas das vezes já terminava em amizade, né? Sim. Aí já se tornavam amigos. Eu digo isso porque eu ainda peguei um pouco, né, do fim aí dessa era aí dos anos 90 também. Pouquinho pelo que eu me lembro, na época que eu vivi, era mais ou menos assim. A gente não tinha acesso à informação e ficava perguntando pros amigos e tal. Muitas das vezes nem conhecia a pessoa e já se tornava amigo por causa do videogame. Já virava meus amigos e já trocávamos ideias e tal, informação sobre determinado jogo, cara. Era muito legal mesmo, muito legal mesmo. E você tem mais alguma coisa pra acrescentar, mano, nessa resposta? Fica à vontade aí. Ah, cara, se for pra acrescentar, é tipo assim, é uma comparação, né? É o meu pensar, é o meu gosto, é o meu viver. Não o que falaram, foi o que eu vivi. Tipo, parece que era tudo de verdade em vista de hoje, entendeu? Ah, Tô como ligado. assim hoje é tudo de mentira? Não, hoje é tudo fantasia. Não é mentira porque existe mesmo as coisas estão aí, tal, o acesso é muito fácil, tal, mas não tem aquele mesmo tato de antes, entendeu? Tô entendendo. É mais ou menos isso. Então, cara, valeu, muito obrigado. Resumindo para mim, Pode falar. era bom. Hoje é aceitável. Tô entendendo. Realmente, cara, e muita coisa que você disse eu concordo, mano. Concordo. Porque hoje em dia é muito facilidade, parece que perde um pouco, né, mano, aquela essência. Até mesmo no quesito diversão, né, cara? Você tinha, muitas das vezes, né, não tinha condição de comprar, como você falou logo no início. Você não tinha condição de comprar vários cartuchos ou ter muito acesso a muitos tipos de jogos diferentes, né? Mas os poucos jogos, eu tiro por mim, né? Os poucos cartuchos que a gente tinha em casa disponível, né, principalmente do Super Nintendo, a gente não tinha muito jogo, mas os poucos jogos, né, foram jogos bem jogados, cara. Uma coisa assim que a gente aproveitou muito ao máximo, entendeu? Conseguiu extrair muitas horas de diversão, cara. É algo que a gente, eu pelo menos, né, não sinto tanto na atualidade, né, nesses novos jogos que saem, novos consoles e enfim. Pelo menos essa é a minha visão, pessoal. Sim. Então, Nobre, muito obrigado por essa resposta, cara. Vamos agora pra pergunta de número 4. André, a pergunta é o seguinte: quais foram as suas maiores dificuldades em relação aos games nos anos 90? Eita. Acho que a dificuldade para praticamente quase que todo mundo naquela época, né? Era a falta de condição de ter, né? Que nem hoje em dia a moda é acumular videogame velho, né? Antigo. Naquela época, para ter outro videogame de uma geração melhor atual, você tinha que vender o outro, juntar o dinheiro. Exatamente. Era muito complicado comprar um cartucho. Emulação naquela época praticamente era um embrião, né? Uhum. Veio ter mais emulação assim, tipo, final dos anos 90, mas pelo menos é a época que eu tive acesso. Eu comprei o meu primeiro computador em 97, então foi em 97 que eu tive contato mesmo com o começo da emulação pra mim, né? E mesmo assim não era que nem é hoje e tal. A dificuldade mais era a parte financeira mesmo, pra todo mundo, né? Pra poder adquirir. E existia pirataria, cartucho pirata? Existia, mas mesmo assim, cara. Não era igual é hoje, não. Igual é de uns anos pra cá, não. Tô entendendo. Era essa. A dificuldade era conquistar, né? Ter as coisas, era muito mais difícil. Tô entendendo. E, cara, não fugindo aqui
esse tópico dessa pergunta, mas uma curiosidade que eu tenho muito, cara, porque em respeito a adquirir, né, os jogos naquela época que saíam, cara. Mais ou menos assim, como era pra você tá conhecendo novos títulos que saíam, novos jogos. Ah, saiu tal jogo. Como é que você fazia pra ir conhecer o jogo e tal e jogar o jogo? Ah, a gente ficava escravo quando podia, das revistas, né? Uhum. Tô Que ligado. era, tipo, muito forte, né, na época. As locadoras ajudava bastante. E as locadoras, os caras traziam bastante novidade, bastante jogos, né? Isso é verdade, mano. E um pouco que tinha era um ou outro programinha de TV que tinha uma na época, um programinha lá de TV. Ficava É, alguns minutinhos, a gente bem ficava pouco, né, cara? fissurado. Uhum. É, era assim, era mais assim, cara. Entendendo. Ou então a gente, tipo, ficava, que nem no meu caso aqui, né? A Uhum. gente ficava mais focado nessa parte mesmo aí, que era revista e locadora, né? Tô ligado. Mas assim. E você lembra, assim, de algum título de alguma revista da época, assim, que você... Caraca, mano, essa revista é muito boa, mano. As publicações são muito boas. Você tem em mente, assim, algum nome de alguma revista da época ou não? Ah, eu cheguei a ter bastante revista na época, né? Ação Games, a Game Power, Super Game Power, a Videogame. Eram as top, né? Eu cheguei a ter bastante na época. Essa ação Tinha games aí muita é bem revista. famosa, né, cara? Sim, sim, Bem sim. famosa, né? A Game Power, depois a Super Game Power e a Videogame também vieram. Era muito top, velho. E mais ou E eu menos, tinha um você... amigo, Sim, pode falar. e eu tinha um amigo de infância, que é meu amigo até hoje. Ele tinha o Master System 3, que veio com o Alex Kidd na memória. E aí Uhum. naquela época tinha o clube da SEGA e ele se cadastrou lá, tudo. E a gente mandava carta lá pro clube da SEGA, eles respondiam a carta. Sério, mano? Aí vinha o jornal, Legal, vinha né? o Nossa. jornalzinho. Ele tem a pasta até hoje. Ele não tem mais o videogame, que a mãe dele acabou dando o videogame para um irmão dele, de parte de pai. E ele não estava em São Paulo na época, ele estava viajando a trabalho. Quando ele voltou, ela falou: Ah, eu dei aquele videogamezinho e tal. Aí ele ficou louco, cara. Ficou Rapaz. louco. Aí a Rapaz. pasta dele é guardada até hoje na casa da mãe dele. Ele mora no Pernambuco, né? Ele Uhum. trabalha lá. A mãe dele mora no bairro que a gente nasceu e foi criado. E uns tempo atrás, eu acho, não, uns 6 meses atrás, nós trocamos uma ideia, ainda a gente falamos sobre aquela época, tudo. Aí ele falou: a pasta tá lá. Aquela Rapaz. pasta só sai de lá se for pra ser pra você. Ele falou, eu dei risada. Tô E a ligado. gente montou aquela pasta com o maior carinho, maior cuidado, dedicação, assim, ó. Uhum. Acho que história, né, cara? Interessante. É História legal pra interessante. caramba. Então, nobre, vamos para a próxima pergunta. Você quer acrescentar mais alguma coisa, sua resposta? Ou... Não, tô tranquilo. Tá? Então, beleza. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte, mano. Essa é meio polêmica, mano. André Borba, como é ser um gamer em 2024? Seria muito fácil responder. Seria É, não, é muito nem fácil é tão responder. polêmica assim, né, mano? Não, não, É, é chato. Chato. Ser um game sim. essa real atualidade de hoje é chato. Você vê pessoas que têm a mesma idade que você, gostos parecidos, sofreu tudo que você sofreu, passou tudo que você passou, hoje reclamando porque não tem o gráfico do jogo dele não tá assim, porque isso, porque aquilo, tem que ser TV de não sei quantos K, Eita. não sei o que lá, que não sei o que lá, que a televisão Sony Vegas é a melhor para jogar retrô. Então Eita, eu vejo bichinho. essas coisas, cara, assim, eu falo por mim, cada um. Não Aham. vou falar o que eu penso mesmo aqui, que senão não tem nem como subir o podcast, mas assim, eu vejo essas coisas aí, cara, eu Uhum. sinto nojo desse tipo de Tô pessoa. entendendo. Assim como eu também tenho nojo dessa geração Play 4 aí, Play 5, que se acha tipo assim, os gamers raiz.
Aí Tô você entendendo. fala pros caras jogar um joguinho de Play 1, os caras nem conhecem o jogo. Não, não é meu estilo, tal, não é meu foco do meu canal. Tô ligado. Tipo assim, mas os caras são gamers, tá ligado? São Uhum. gamers. Eu não sou gamers, eu sou um cara que tem uma idade e que joga videogame desde criança, Tô entendeu? entendendo. Eu prefiro pensar assim. Tô Então, entendendo. resumindo, respondendo a sua pergunta, é muito chato. Aliás, tudo nessa época aqui é chato, né, velho? É, mano, em parte, cara, eu concordo, cara. Eu concordo. Só- Porque tem muita coisa que sai, né? Tem muita coisa. E mesmo muitas pessoas, assim, que viveram, como você acabou de falar, né, mano? Viveram essa época e pegaram aí a década de 90, pegaram aí também aí muitos aí, alguns, né? Não são todos, a década de 80. E pegaram muito desses jogos aí clássicos. Jogos aí como Super Mario Bros. Você acabou de comentar, o Super Mario Bros 3, Super Mario World, que é outro clássico, mano. Né? E os cara de repente muda a visão, né? Começa a ter essa visão mais consumista, mais plastificada, mais, sei lá, pô. Ah, porque eu não jogo porque a televisão não é 4K, ou não vou jogar porque não tá 60 FPS, ou não tá Né? batendo 120 FPS e blá 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 Ai, o blá meu blá. monitor não é gamer, o meu mouse não é Exatamente isso. gamer. Exatamente isso, mano. E são coisas assim tão bizarras, mano, né? É, Falta até argumento, né? Sendo que, como eu sempre digo, mano, ao meu ver, né? Esse é um pensamento meu, não quer dizer que isso é uma regra. A meu ver, mano, no videogame não é nada mais do que uma diversão. É algo criado pra você se divertir, mano. É algo criado é. pra você ter um momento de lazer ali, ter um momento de descontração com a família, com amigos, ou sozinho mesmo, que seja, né? É pra isso, cara. E Simples assim. eu acredito que quando a pessoa muda esse foco da diversão pra outras coisas aí, triviais aí, mano, aí, cara, sei lá, perde sentido. Fica algo como você acabou de falar. Acabou de falar, é chato, sem sentido nenhum, Sim. maçante, e que em vez de divertir, a gente acaba nos estressando. É. Então, cara, é isso. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar, mano? Sua resposta? Fica à vontade aí, o podcast é de vocês. Não, é mais ou menos isso aí, porque, tipo, você falou falta argumento, né? Na verdade, tem vários argumentos. É que a gente não pode falar porque o mundo hoje não permite, né? É, Mas, exatamente, tipo, mano, tô ligado. o mundo não permite. Não vai ter nem como subir Hoje essa bagaça aqui. eu acho que deve ter em algumas pessoas hoje em dia, no DNA delas, alguma, tipo, alguma parte que deve ser 100% daquele estilo mimimi, sabe? Tô ligado. Só que tem pessoas que, tipo assim, são frescas, são isso, são aquilo, mas são pessoas, tipo, na delas, né? Agora tem umas que a gente vê, cara, que, tipo, como eu posso Eita, dizer, mano? Quer mostrar algo que não consegue, sabe? tô entendendo. Não tem, tipo assim, não tem bagagem pra falar porque, tipo assim, não viveu aquilo. Tô entendendo, mano. Tô Então, ligado. hoje, através de um YouTube, através de uma rede de internet, no caso, se autoprofissionalisma na mente, né? E acha que, tipo assim, a pessoa é top. Tô entendendo. Porque ela leu, porque ela assistiu outro jogando, porque ela pegou e praticou o jogo, ela acha que ela é, tipo, dona da razão, entendeu? Tô entendendo, mano. E deixando aqui um É isso. tópico. Deixando um tópico aí pra galera que for assistir o podcast, que estiver assistindo. A gameplay de Super Mario Bros 3 que tá rolando aí no background. Quem está jogando a gameplay é o André. É o André que é o jogador dessa gameplay, galera. Se você quiser acompanhar mais as gameplays das jogatinas do André, tem o canal, né, André? Na verdade não é um canal, né? É só criado lá porque É a gente. um perfil de jogatina. É um perfil, é. Porque a minha intenção não é nem ter canal, nem nada. Eu só Aham. posto os games da semana lá, né? E devido ao meu modo de jogar, que eu gosto de jogar desde moleque, eu gosto de jogar ouvindo música. Eu nem ligo pro áudio do jogo, Tô entendeu? ligado. Aham. E o YouTube não permite, né? Então, mas é por este motivo que eu não foco em ter um canal mesmo por causa disso. Porque eu gosto de jogar videogame ouvindo música. Tô ligado. Então, como não dá,
Eu não quero mudar o meu jeito de pensar, né? Que burro velho não pega marcha mais. Aí, Então, então tipo assim, é mais ou menos, você resumiu, é um perfil no qual eu subo um videozinho ou outro lá pra poder cumprir a meta do game da semana do grupo lá do All Star, né? legal. E, André, se a pessoa quiser fazer parte do All Star, como é que faz? A gente pode deixar o link pra você colocar na descrição aí, né? Então, beleza, eu O vou deixar o pessoal vai. link aqui na descrição do vídeo. Também eu vou deixar o link do perfil do André, se você quiser acompanhar as jogatinas dele lá, mano, acompanhar o que tá sendo jogado dentro do grupo. Eu vou deixar o link e você vai lá no canal do André. Se você quiser entrar em contato diretamente com ele, pode entrar em contato com você diretamente, André? Pode sim, tranquilo. Então, beleza. Você entra em contato diretamente Aí, com o André. Sim, pode falar, mano, fica à vontade. não, é só deixar o link aí, a pessoa vai clicar lá, vai acessar, a gente vai ver o pedido lá, porque para não deixar aberto, para não virar bagunça, né? Uhum. É um grupo simples, tem bastante pessoas das antigas lá, tudo. E é aquele grupo que a gente tenta organizar a amizade, né, em si, né? E a jogatina, né? Tô entendendo. Tô entendendo. Então, galera, se você quiser fazer parte do... Sempre eu esqueço o nome, né? All Star Retro All Star Clube. Retro Clube. All Star Retro Clube. Se você quiser É, conhecer, fazer parte, mano, interagir com a galera lá, eu vou estar disponibilizando o link do grupo diretamente aqui, ou no primeiro comentário fixado, ou na descrição desse vídeo. Aí você vai, clica no link, vai ter aquele momento de análise, né? Se for tudo ok, você vai, com certeza vai estar sendo aprovado e fazendo parte do grupo lá. Beleza? Então, André, você quer deixar mais um parecer ou alguma coisa? Fica à vontade. Ah, o grupo, só falar Pode falar. um esquema do grupo lá, que a gente tem toda semana lá no grupo lá, a gente tem uma gincana interna no grupo, chamado Aham. Game da Semana, né? Isso, muito bem. E o Game da Semana funciona da seguinte forma: toda semana um membro que participa, ele automaticamente ganha o direito de participar do sorteio. Todo sábado é feito um sorteio. E a pessoa sorteada tem direito de escolher 3 jogos de 3 consoles diferentes, né? Uhum. Muito E bem. coloca lá pro grupo. Aí o grupo tem uma semana para poder jogar 3 minutos jogados do game, né? Sem 3 minutos corridos, né? Sem seleção de personagem, tela de apresentação. 3 minutos do jogo, de jogatina. Beleza. Aí a pessoa jogou, postou lá, de qualquer forma, aonde for, respeitando o jogo que foi escolhido e o console, já ganha o direito de participar do sorteio. A cada 3 sorteios que a pessoa é sorteada e ela fez a game player das 3 vezes, Perfeito. o grupo disponibiliza uma caneca com o tema de videogame, né? Independente de qual tema, qual jogo a pessoa quiser. E a gente envia para a pessoa só paga, simplesmente só paga o frete da casa dela, só. Entendeu? A caneca é tipo é só um simbolismo, né? Nada de custo, não tem custo nenhum. Os ADM do grupo que tipo, disponibiliza pro membro, né? E a Ligado. intenção era que todo mundo ganhasse uma caneca lá, entendeu? Já teve gente que ganhou lá, tudo. No final do ano, no aniversário do grupo, é sorteado uma caneca também pra Beleza. pessoa, o membro, né, tal. O intuito é só o simbolismo da amizade, entendeu? Beleza. É isso. Então, galera, você acaba de ouvir aí da boca do próprio André Borba. Se você quiser fazer parte, mais uma vez aí, reiterando, vou deixar o link do grupo All Star Retro Clube. Vou deixar no primeiro comentário fixado, é melhor para você encontrar logo, beleza? E fazer parte e a gente começar logo a essa jogatina boa lá no grupo, né, André? É Me- da hora. Como o André fala, vamos. Como é colocar marcha? Meter marcha. Mete marcha, pois é. Então, galera, vamos para a próxima pergunta. Meu nobre André, muito obrigado pela sua resposta. Vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte, mano. Essa é meio meio, cara. Pergunta de número 6. André Borba.
O que você espera do futuro em relação a jogos? Que eu espero que seja lançado em relação, tipo, franquias, essas coisas assim. Mano, a sua visão pessoal, cara, pode ser o que for, sua visão pessoal. Ah, tá. Ah, cara, eu gostaria que, tipo, as empresas, né, desenvolvedores de jogos, fizessem algo parecido como era feito no passado, né? Tô Com a ligado. tecnologia que tem hoje, cara, com as mentes brilhantes que existem por aí no mundo aí, né, para desenvolver franquias novas ou explorar as antigas Entendeu? e sem aquela lacração, né, cara? Uhum. Independente da escolha de cada um aí, eu acho que o mundo não precisa de nada disso, né? Então seria maravilhoso, tipo, se as empresas pensassem mais como antes, né, na qualidade, no jogo, mas a gente vê que a tendência é só pensar no financeiro mesmo e lacrar e lacrar e lacrar e aquele negócio, aquele prazer de um Tô jogo de entendendo. Uhum. qualidade, de um jogo tipo que atrai a família, os amigos, tal, acabou, né? Acabou. Isso aí É, não é mais o foco realmente. das empresas, né? Isso. E, mano, não fugindo aqui do tópico, mas eu sei que você é um gamer desde da década de 80. E nós estamos, né, em 2024. Você tem algum título de algum jogo um pouco mais atual que você curte jogar na nossa atualidade ou não? Você acha que os jogos de hoje em dia não são jogáveis? Não, tem sim. Tem um jogo aí que eu acho que deveria de sair uns três a mais aí. Eu sempre falo, quando dá pra falar assim, que eu cito é o Dantes Inferno, por exemplo, né? Tô ligado, jogão, cara, jogão. Dantes Não Inferno, passei da a primeira, da história. segunda fase dele, mas é jogão. O Dantes Inferno eu curto pra caramba nesse estilo assim e tal. Até comecei a jogar um jogo esses dias que o do 360, do Play 3, do PC, que o El lá do grupo, né? O Wellington Aham, lá do tô grupo. ligado. Lá no grupo ele é o El, né? Porque tem só no grupo tem três Wellington, né? Eita, Ele é o. É, tem trigêmeos, tem os três Wellington. trigêmeos. É. E aí ele fala que ele é o El. Então, ele me indicou aquele X-Men Origins lá, tal. Ah, tô ligado. Tipo, comecei a jogar. Nossa, que jogo fantástico, velho. Jogo maravilhoso, velho. Agora, dos mais atuais, assim, geração Play 4, Play 5, assim. Vai, um exemplo, Isso, Play 4 mesmo, assim. Um jogo que eu ainda quero jogar muito mesmo é o Bloodborne. tô ligado. Uhum. E tem Parece ser um. algum do Play 5 que você curte? Cara, sem hipocrisia, né? Sem hipocrisia. Quem me conhece sabe do jeito que eu falo e do jeito que eu sou. Mas É, mano. até agora, nada me encantou, velho. Nada. Uhum, tô Nada. entendendo. Sem demagogia, hipocrisia, o que seja. Até agora, nada me encantou. Tô entendendo. Mas Nem é por você. causa de valores, essas coisas assim, não. É porque Aham, o que encantou no Play 5? Tipo, o quê? O que deslumbrou assim? Como o Play 1, por exemplo. Play 2. tô entendendo. E tipo, você tem assim. Ah, eu tenho uma esperança que vá surgir títulos atrativos no PS5 e tal. Você tem essa esperança ou não espera nada? De nada. Ah, eu não espero nada não, mano. Não É. espero nada não. Eu espero que saia tipo um Super Mario melhor do que tipo o último que saiu aí, né, pra Switch. Isso, o Super Aquele Mario, também Super Mario Wonder, né? Mario o Bros. Wonder. Wonder. É fantástico. Aquilo ali, a experiência daquele jogo ali é top demais, né? É, eu vi algumas análises e a maioria da galera que jogou, mano, aprovou o game, viu? Eu nunca não Não, o joguei. jogo é Eu ainda não eu joguei. joguei, Não pode eu falar. joguei, é maravilhoso, cara. É maravilhoso, maravilhoso mesmo. O jogo é lindo, cara, lindo, top, top demais. E você tem mais alguma coisa pra acrescentar, mano? Fica à vontade, mano. O podcast aí é seu. Não, pra falar a verdade, a única esperança que eu tenho é que, tipo, a emulação fique mais forte do que sempre foi e do que é hoje, Entendendo? e mais, entendeu? Tô entendendo. A minha esperança, eu sou mais esperançoso em relação à emulação do que a lançamento de jogos para consoles e consoles em si, entendeu? Tô entendendo.
E em respeito a emulação, né? Você disse que o seu contato com ela foi na década de 90, certo? Correto? Foi quando eu comprei meu primeiro computador. Isso. Meu primeiro emprego em 97 para 98. E digamos, de lá pra cá, você acha que o quesito aí, né, emulação tem melhorado ou tem piorado? Ah, melhorou. Não tenho nem como em porcentagens definir, assim. Melhorou demais, cara. Que nem você joga um Play 3 hoje emulado no PC, é como se estivesse jogando no PC, no próprio Play 3 mesmo. Tô entendendo. Xbox 360 também. Não, o Switch mesmo. Eu não tenho Switch e eu jogo Switch no PC como se eu tiver. A minha experiência seria a mesma coisa de estar jogando. Porque eu não. Mesmo que eu tivesse um Switch físico mesmo, ou console em si, eu Entendendo. não ficaria com ele na mão. Eu colocaria ele na dock e jogaria nele no controle. Então, qual é a diferença de eu estar jogando no PC e estar jogando no Switch? Tô ligado. Cara, eu sou meio que chucro nessa hora de falar essas coisas, porque, tipo assim, eu vejo o nego falando assim: ah, a nostalgia pra mim é soprar fita, colocar o cartucho no console e jogar. Não, mano, eu já não penso assim. Pra mim, a nostalgia é eu jogar o jogo. Tô entendendo. Porque o jogo que me traz a lembrança, tá ligado? Daquela época é o jogo tal. Não é o cartucho em si, cara. Tô É entendendo. tipo, sei lá, nostalgia pra mim é o cara jogar o que ele não conseguiu jogar na época, é jogar o que ele jogou na época, entendeu? Eu vejo assim. Tô E entendendo. hoje, a emulação pra mim, hoje, cara, é um bem muito necessário, velho. Tô entendendo. E o que seria hoje um streamer, um youtuber, Exatamente, cara. Né? sem emulação? Exatamente. Sem emulação. Ao meu ver seria inviável, mano, trabalhar com games sem esse suporte aí, mano. Ao meu ver, Sim, né? tirando os gringos, os brasileiros que estão lá fora, que têm acesso a tudo, os que têm condição financeira que estão aqui, Exatamente. e para chegar nos que estão no que está hoje, muitos ainda foram da emulação, aí depois Exatamente. foram conquistando, eu acho que as partes físicas que seriam os consoles, e depois, tipo, capturando do próprio console. Uhum. E mesmo assim tem coisas que ainda deve emular, mas não vai expor, né? Porque senão vira aquele memezinho danado que a gente já sabe. Exatamente. Resumindo, cara, emulação é vida, velho. E como você tocou, mano, num ponto aí bem chave, mano. Né? Eu acredito que só não vê quem não queira ver, cara. Mas só que a grande maioria da população não tem condição de estar comprando consoles de época que não é. Principalmente aqui onde eu moro, na região norte. Eu fui ver um tempo desse atrás aí um Mega Drive. Vou comprar um Mega Drive de segunda, mano. Um aparelho já bem surrado de segunda. Não tava saindo por menos de R$ 500, cara. Entendeu? O Mega Drive. Com um controle e um cartucho. Então a grande maioria, parcela da população mais humilde não tem condição de estar comprando, né, os consoles, os jogos que não são nada barato, tanto os jogos atuais em mídia física quanto os jogos retrô mesmo, né, por conta que eu tenho visto aí da raridade de certos títulos, né, tem jogo que o cara pede R$ 1.000, dois É. mil reais, né? Então a pessoa que ganha um salário mínimo, mano, como é que o cara vai, né, tirar, abrir mão do seu salário para comprar um título, um jogo? Então é muito complicado, cara. É muito complicado mesmo, porque eu acredito que se não fosse, né, aí o tema, né, essa ferramenta pra gente emular alguns títulos para poder, como você disse, reviver aqueles jogos, reviver aquela época e compartilhar muitas das vezes em uma plataforma de vídeo, como o próprio YouTube ou outras, né, como tem aí a Face e todo o resto, Tico Tico e por aí vai. Cara, seria inviável, mano. A grande maioria trabalhar com games seria inviável, né? A minoria que tem acesso a tudo isso já, né? Tem muita gente que tem acesso, como você falou, tem a mídia física, tem um console, né? Poderia continuar de boa, né? Trabalhando de boa aí, né? Só que a grande massa, mano, eu acredito que não ia tirar o sonho do papel, viu? Por conta justamente do valor, do preço. E eu acredito que essa ferramenta, mano, veio pra ajudar e muito, cara. Até mesmo pra perpetuar os títulos que tem muita gente que não conhece, os jogos que saíram década de
início dos anos 90, década de 80. Tem muita gente que não conhece, né? Não sabe jogos que foram lançados antigamente, né? Aí quando a gente joga, tem muita gente que fala, pô, cara, eu lembrei desse jogo que eu jogava quando era criança. Lembrei de tal jogo, eu vi você jogando, eu lembrei na minha época e tal. Então isso é muito legal, mano. É muito legal, ao meu ver, né? Sim, é maravilhoso. Então é isso. Você tem mais alguma coisa pra acrescentar? Fica à vontade aí. Não, não, só retornando à pergunta, a minha esperança é que a emulação fique melhor do que já é, A, cada vez a minha mais. também, mano. A minha também. Eu mesmo que nem eu tô louco para que o emulador de Play 4, por exemplo, um exemplo, né? Uhum, Fique full logo, entendeu? Perfeito. Aí, cara, aí é show de bola. tô ligado. E, mano, muito obrigado pela resposta, cara. Muito obrigado. Essa foi a nossa pergunta de número 6 e o nosso tópico de número 7, cara. O nosso tópico final aqui do nosso podcast é o seguinte: qual seria a sua consideração final, mano? Suas próprias palavras. Fica à vontade. Ah, primeiro agradecer a Deus, né, por tudo, pela vida, pelas oportunidades e tudo, pelas amizades, mesmo que virtuais. A sua, por exemplo, é uma, né? Ficaria Obrigado. aqui horas falando vários nomes aí e acabaria esquecendo de muitos. Ser muito grato a tudo, entendeu? Sempre. Perfeito a gente não é, mas tentar ser sempre o melhor, né? Ajudar a É. todos. Você Uhum. quer agradar a todos, você não vai agradar mesmo, né? Isso é verdade, mano. Ainda mais nessa era agora, né? Exatamente. Do mimimi. Você não, você não abaixar a cabeça pra tudo e pra todos, você não, para muitos você não serve, né? Você já é arrogante, já é isso, é aquilo, se acha, tal, total. E tipo Exatamente. assim, que todo mundo pudesse, cara, tipo, ter um pouco mais de amor ao próximo, né? Concordo, cara. Pensar mais na, sem falar de religião, mas pensar mais em Deus, tá ligado? Assim, cada um do seu jeito, da sua maneira, porque Deus é um só e ele vai entender. E Exatamente. uma regrinha da hora mesmo assim, é que quando você pensar em falar algo pra alguém pra prejudicar ou fazer algo pra alguém, se coloca no lugar da outra pessoa por alguns segundos, velho. Você vai ver que você Verdade, volta pra mano. trás na hora e você não faz, velho, porque você não ia querer passar por isso. Se todo mundo pensasse assim, tudo na vida, o mundo era tão mais diferente, velho. Verdade, mano. E Concordo. pra finalizar, vamos jogar, mano. Vamos jogar, vamos emular, vamos jogar no físico, no virtual, vamos jogar, mano. Vamos jogar, mano. Isso aí, cara. E, mano, eu tenho muito a agradecer também. Agradeço primeiramente a Deus, cara, pela oportunidade aí. Eu agradeço a você, cara, ter aceitado aí o nosso convite, mano, né? Tá sendo a primeira pessoa a tá inaugurando esse quadro aqui. E isso vai ficar, mano, pra posteridade. Vai ficar pra sempre isso gravado aqui no Ribeiro Games. Enquanto tiver no canal, vai estar aqui, mano. Vai estar o André como o primeiro participante do podcast do Ribeiro. Então, mano, tenho que agradecer muito a você. Muito obrigado, cara. Valeu demais. Obrigado o apoio aí que você tem dado. Obrigado pela sua amizade, mano. Né? E que eu particularmente, cara, né, falando por mim aqui, a galera que tá me ouvindo, mano, eu não sou uma pessoa muito de ter muita amizade, mano. Ter muitos amigos. Entendeu? Eu tento sempre trocar ideia com todos, conversar com todo mundo, mas amigo mesmo é algo assim que eu acredito que seja um pouco mais reservado, mano. É algo assim com mais, como é que posso dizer? A meu ver, é um pouco mais raro da gente encontrar, né, uma amizade. A gente conhece muita gente, cara. Eu conheço muita gente, mas amigos eu tenho uns 3. De todo o povo que eu conheço, né? Que eu tenho contato. Amigo, eu tenho uns 3 ou 2 ali, né? E você tá entre uma dessas pessoas aí, mano. Eu agradeço, cara, muito aí pela amizade, essa amizade aí. Agradeço a Deus também por isso. E é isso, mano. Você acabou de falar, cara. Bora jogar, né? Vamos ter um pouco mais de empatia com o nosso próximo, cara. Aquilo que você não deseja, como o André mesmo disse, né? Sabe as palavras, mano. Aquilo que você não deseja pra si, não faça pro outro, mano. Entendeu? Não faça pro seu próximo.
Procure ter um pouco mais de empatia, entender um pouco mais o lado da pessoa que tá do seu lado. Entendeu? Nesse mundo de retro game, cara, que é algo tão legal, algo que traz tanta lembrança boa pra gente. Mano, vamos levar isso pra nossa vida, cara. Vamos levar isso pra nossa família. Vamos levar isso pro nosso trabalho, cara, onde nós estivermos. Independente de religião, cara. Bora espalhar essa alegria, mano. Bora agregar as pessoas, entendeu? Bora compartilhar isso com o próximo, mano. Bora tentar visualizar mais a nossa amizade, deixar as coisas que impede que isso aconteça de lado. Eu tô aprendendo a fazer isso, mano. Todo dia eu tô aprendendo a fazer isso, porque eu sou um cara de pouca amizade, mas eu tô aprendendo a olhar por cima disso e tentar, né, cada vez mais tá mais aí empático com as pessoas ao meu redor. Então esse é o objetivo do canal, cara. Esse é o objetivo do podcast. A gente sempre tá aprendendo. A gente sempre tá compartilhando experiência e compartilhando momentos felizes aí com a galera que vem aqui. Então, mano, sou muito grato, cara. Muito obrigado. Você quer falar mais alguma coisa, mano? Fica à vontade. Pode falar. Ah, não, suas palavras aí, eu, tipo, concordo com tudo. E seria muito bom se todo mundo pensasse um pouquinho assim, cada um à sua maneira, né? Exatamente. Cada um fizesse do seu jeito, sem regras, né? Apenas fizesse pelo próximo, porque fazendo pelo próximo você faz pra você, né? Exatamente, cara. É o plantio, né? Aquela história do plantio, né? Isso. E é isso, cara. Só agradecer a Deus mesmo por tudo, velho. Tudo. Até pelas dificuldades, pelas percas. Inclusive foi uma dificuldade até pra gravar esse podcast. A gente sabe, né? Dificuldade. Diga-se de passagem. Né? Então, mas assim, porque às vezes a gente tem tanta perca, e a gente pensa que é só. Eu tô falando por mim. De 4 anos pra cá, perdi tanta coisa. Só que agora, tipo, Deus tá mostrando que, tipo, não foi tanto perca. Não foi tantas percas, né, amor? Foi uma aula que eu tive, na verdade. Porque a vida, os outros falam, a vida é um sopro. Sim, a vida é um sopro, mas a vida é mais que um sopro, ela é uma escola. Exatamente. E a gente nunca vai se formar. E quando se formar, a gente não precisa mais estar aqui. Exatamente. Aí chega a hora da gente cantar pra subir e já era. Porque aí a gente já aprendeu o que tinha que aprender aqui. E se não aprendeu e chegou a hora de cantar pra subir, é porque a gente não quis também. Porque a gente tem o quê? Que foi deixado pra gente, o livre arbítrio, não é? Livre-arbítrio. Pra gente poder decidir Isso, e fazer o nosso plantio, né? Exatamente. Então é isso. Pra não fugir do tema aí do podcast, é isso, né? Então, mano, cara, muito obrigado, mano. Aí sabe as palavras do André. E, galera, pra você que tá assistindo esse podcast, eu agradeço também ao público. Obrigado por estar assistindo até aqui, mano. Se você curtiu esse podcast, curtiu esse vídeo, tá curtindo esse quadro, mano, se possível, deixe seu like. Se quiser compartilhar com seus amigos também aí, da galera do Retro Game, da galera do videogame em geral, mano. Não tem dessa aí, não. Seja retro gamers, sejam não retro gamers, seja gamers casuais, sejam games, enfim, amigos, família. Se você quiser compartilhar, mano, essa experiência que o André veio compartilhar conosco, fique à vontade. Se você puder deixar seu like e se você quiser, achar que deve, se inscrever no canal, porque futuramente estaremos trazendo outros convidados aí com outros temas a respeito do universo do videogame. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, André. Valeu demais, mano. Agradeço. Muito obrigado. Vai ter outras oportunidades aqui, se Deus permitir. Então, galera, fiquem todos com Deus. Aqui quem fala é o Ribeiro. E até a próxima, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus e falou!